Olá pessoal, aqui quem fala é Alan Rocha, diretamente da Dinamarca. Hoje apresentarei a vocês tudo que você precisa saber sobre a solução PPM da Microsoft. E mais, todas as demos serão feitas utilizando a nova plataforma na nuvem, o Project Online. Então, fiquem ligados. Vamos lá. Um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, me chamo Alan Rocha, sou Belo Horizontino, já trabalho com a solução PPM da Microsoft pelos últimos 11 anos. Tive inúmeras experiências no Brasil e fora dele. Tanto é que hoje vivo na Dinamarca, onde lidero uma equipe de alta performance voltada para gestão de portfólio e otimização de recursos. Mantenho o meu título de MVP pelos últimos 5 anos. Escrevi e publiquei o livro sobre Microsoft Project 2013, Standard Professional e Pro para Office 365. E ainda sou fundador e colaborador do blog Mundo PM. Então, junte-se a mim. Então, pessoal, a agenda que eu preparei pra gente é super simples e bem direta. Vou falar um pouco do PPM na Dinamarca. O que é isso? Eu vou trazer para vocês a minha experiência de trabalhar com gestão de projetos e portfólio aqui na Dinamarca. Então, como que é? Qual o tamanho da empresa que eu trabalho? Quais são os serviços que a gente oferece? Quais são os meus clientes? Como um novo projeto se inicia? Então, tenho certeza que vai ser bem interessante. Depois a gente pula para o PPM para a Microsoft. Vai ser mais comercial, trazer alguns números divulgados pela Microsoft, qual foi o processo de inovação do Project Server e Project Online, qual é o nível de maturidade que a ferramenta se encontra agora, qual é a estratégia da Microsoft para o futuro. Então vai ser mais comercial. E ainda nesse tópico, eu quero falar um pouco sobre o licenciamento do Project Online, que é completamente diferente de tudo que a gente já teve antes. Então eu vou mostrar uma tabela comparativa que eu tenho certeza que vai ficar bem claro para todo mundo como que é feito o licenciamento, quais são os perfis que a ferramenta suporta. Então vai ser bem interessante, a gente vai falar sobre isso. Depois eu quero tocar no assunto das dificuldades e os desafios de uma implementação PPM. Então eu vou trazer para vocês o que eu encontrei durante muitos anos nos meus clientes, as dores, as dúvidas. Então eu fiz uma forma bem visual que vai exemplificar quais são os maiores problemas encontrados nos meus clientes. Depois a gente já pula para uma live demo. A live demo vai ter como alimento as questões encontradas nos desafios. Então tudo que eu mostrar para vocês nos desafios vai gerar um documento, que esse documento, na verdade, é o ciclo de vida de um projeto. Então a gente vai passar por todas as etapas, eu vou mostrar todas as etapas do ciclo de vida de um projeto, utilizando o Project Online e sem nenhuma customização. Tudo out of the box, completamente standard ou pura ou sem qualquer customização. E aí a gente termina com... Eu vou mostrar alguns aplicativos e soluções que eu trabalho muito aqui na Dinamarca, que eu considero importantes, porque eles complementam a ferramenta da Microsoft. É isso aí. PPM na Dinamarca. Há exatamente 3 anos eu estava pegando o meu primeiro voo para vir visitar a Dinamarca. Nem com o intuito de me mudar eu estava naquela época. É engraçado, porque na verdade eu vim para cá para buscar novos serviços para minha antiga empresa aí no Brasil, a BHS, e acabei ficando até hoje. Isso vamos deixar para um outro dia. Então, uma breve apresentação da Projectum. A Projectum é considerada uma empresa de pequeno porte aqui da Dinamarca, mas com um know-how muito grande. Se você pegar hoje 30 das maiores empresas que existem na Dinamarca, 25 são nossos clientes. A Projectum conta hoje com 29 consultores certificados. E eles não são só certificados. Na verdade, eles têm todos mais de 5 anos de experiência em gestão de projeto e portfólio de projeto. Então é bem interessante. A empresa é situada na capital da Dinamarca, que é chamada Copenhague. Se você não conhece, por favor, pesquise, porque é uma cidade exemplar. Então eles ganham todo ano a cidade mais green do mundo, é o segundo ano consecutivo a melhor cidade para se viver, então é bem interessante, pesquise sobre Copenhague. Além de termos 4 aplicativos ou 4 apps publicados na Office Store, que você pode ir lá e baixar, são gratuitos, nós temos também o Resource Manager, que a gente vai falar mais no final da apresentação. Mas esses 19 revendedores no mundo, eles revendem esse nosso produto. E se você está procurando sobre gerenciamento de recursos e não conhece sobre o Resource Manager, dê uma olhada porque
você vai se interessar. Nesses 10 anos de vida da Projectum, ela foi 5 vezes campeã, Partner of the Year, e conta com mais de 250 implementações com grande nível de satisfação. Então, não tem muito o que falar sobre a Projectum, dê uma olhada no site, eu vou colocar um link, não sei como funciona, mas eu vou publicar. Então, como vocês têm acesso ao material, vou deixar os slides aqui, vocês podem olhar sobre os clientes. O que eu quero mostrar mesmo são esses portais de entrada das soluções PPM que nós fizemos nos últimos clientes. São bem interessantes. Dê uma olhada nisso. Olha como é diferente a forma de interagir com o usuário. Uma das coisas que a gente realmente preocupa nas nossas implementações é fazer com que o usuário se sinta bem utilizando a ferramenta. Então, se você olhar, por exemplo, esse portal, não tem nada a ver com um portal de gerenciamento de projeto, não tem nada a ver com Project Server, mas a gente monta de uma forma, na verdade a gente só esconde o que o pessoal não precisa ver e mostra o que ele realmente quer ver. Então, se você pegar, por exemplo, esse é o maior banco da Dinamarca, simplesmente botões, é como se fosse o aplicativo do iPad deles. E claro, não podia faltar, o mais divertido, sem sombra de dúvidas, olha que legal esse portal de BI do nosso cliente, Allego. Allego é nosso cliente há muito tempo. Eles também utilizam o nosso Resource Manager. Mas é muito interessante. Então, isso é uma das coisas que a gente realmente preza muito. Fazer com que as soluções não só funcionem, mas que fiquem bonitas, agradáveis e fáceis de usar. É isso aí. Dando continuidade à nossa apresentação, acho que o que eu vou mostrar agora não se difere muito do que a gente tem aí no Brasil, mas são os serviços que nós oferecemos aqui hoje. Basicamente, consultoria em PPM. O que é? Levantamento de requisitos, análise de maturidade, gerir a inovação e a ideia junto ao cliente, preparar o ambiente para que ele possa receber essa nova ideia ou essa inovação, auxiliá-los na gestão do portfólio de projetos. O que é isso? Na maioria dos casos, quando a gente chega nos nossos clientes, eles falam que eles provavelmente têm em torno de 100 projetos. Quando a gente sai, ou quando a gente vai embora para casa, a gente percebe que eles têm mais de 200 projetos, então eles não têm um controle, então a gente auxilia o nosso cliente em gerir o portfólio de projetos da melhor forma, encontrar os gaps, otimizar os recursos que eles têm, porque eles têm muitos recursos. Então, na maioria dos casos, eles não estão fazendo mais porque eles não estão combinando os projetos certos. Não tem dúvida, eles precisam desse auxílio. Gestão de projetos e recursos. Gestão de recursos hoje para a Projectum é uma das principais atividades. Por quê? Como eu já disse, a gente desenvolveu esse aplicativo, esse software, que é chamado Resource Manager. Esse software, quando acoplado à plataforma da Microsoft, do PPM da Microsoft, ele permite que você faça a gestão completa do seu pool de recursos, utilizando line managers, ou como eu posso traduzir isso, os seus gerentes de recursos. Então a gente tem cliente aqui que eles trabalham mundialmente. Na maioria dos nossos clientes, eles têm empresas nos Estados Unidos ou na Índia. Então eles precisam gerir esses recursos de alguma forma. Utilizando essa plataforma, essa solução que nós criamos, o Resource Manager, eles são capazes de gerenciar mais de 12 mil recursos, mesmo não estando no mesmo escritório. Então é bem interessante, é um dos focos da empresa hoje, é a gestão de recursos, é uma das áreas que eu tenho maior atração. Os produtos PPM desenvolvidos pela Projectum. Resource Manager, o mais importante, é o mais conhecido, é o que na verdade agrega ou traz mais valor para o nosso cliente, porque hoje se tornou uma ferramenta crítica nessas empresas. Timesheet dele, a gente vai falar sobre esses aplicativos mais tarde, então eu não vou entrar no detalhe desses produtos agora. Treinamentos, beleza, vocês têm acesso ao material, vocês podem ver depois. Isso é muito interessante. 95% das novas implementações de Project Server ou Project Online que nós estamos fazendo aqui na Dinamarca, elas começam a partir de uma prova de conceito. Então, se a gente parar para pensar que todo mundo que prova a ferramenta ou que testa, eles compram, porque realmente é uma ferramenta muito flexível. Então, ela alcança desde pequenas empresas a mega corporações.
E isso, dependendo do consultor, dependendo da forma que você configura, você ainda dá a liberdade da ferramenta de crescer no futuro. Então isso é uma das grandes vantagens que nós temos em relação aos nossos concorrentes. A Microsoft nos auxilia bastante em prover essas provas de conceito. Em 95% dos casos, ou novas implementações, elas vêm dessas provas de conceito. Então, mostre para os seus clientes, mostre para os seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Faça, siga essa dica. PPM da Microsoft. Passamos o primeiro capítulo. Agora vamos em frente. Ainda não é a demo, mas eu prometo que vou ser bem rápido nesses números. Eu gosto muito dessa frase, vou ser bem direto, mas prestem atenção. Quando você olha para as capacidades, para o preço por usuário e os custos em suportar servidores internos, estamos confiantes que o Office 365 é a decisão certa para o nosso negócio. Mas Alan, por que você está falando de Office 365? Aqui na Dinamarca, a grande maioria dos nossos clientes usa Project Online. Eles já estão na nuvem. E conversando com meus amigos aí no Brasil, eu vejo que o cenário é diferente. Então isso é muito interessante, porque aqui na Dinamarca eles já adotaram. Então a grande maioria das empresas já adota a Cloud Computing. Eles já não têm servidores internos mais. Então eu só queria mostrar esse slide. Passando para o próximo, alguns números do Project que são bem interessantes. Então isso só prova que o Project é uma ferramenta que continua crescendo cada vez mais. Uma cópia vendida a cada 20 segundos, 20 milhões de usuários, 10 mil empresas, um dos grandes líderes de mercado, hundreds of parceiros, centenas de parceiros em 80 países. Quando você vai escolher uma ferramenta, é muito importante saber quem que vai te suportar nisso. Suportar essa ferramenta, ou eu vou ficar dependente de uma determinada empresa? Isso é um dos pontos da Microsoft. Ela permite que você, na verdade, tenha opções. Então, pelo grande número de parceiros que ela possui. Olha que interessante esse slide. Esse slide mostra o quanto a Microsoft vem inovando nos últimos 10 anos. Então, olha que interessante. Em 2003, isso há 11 anos, integração com o Office e SharePoint. Na verdade, uma das grandes partes, o que faz a ferramenta, o que faz o Project Server e o SharePoint serem o que são, é toda essa integração com a família Microsoft. 2007, adição do quadro de horários e planejador de recursos, que vieram a partir de pedidos de usuários. Então foram nós que pedimos e solicitamos e eles atenderam. 2010, solução consolidada para gestão de projetos e portfólio. Então eles unificaram a ferramenta. 2013, solução na nuvem para gestão de projetos e portfólio. Quando a gente fala e quando a gente está utilizando a nuvem como uma plataforma viável, uma plataforma acessível, vocês não acreditam quão uma implementação pode ser rápida. E ainda mais, você elimina toda a carga de infraestrutura que grandes empresas têm, são todo aquele processo cansativo e longo por um processo rápido em que você tem um controle. A demo que eu preparei hoje para ser mostrada, ela foi completamente elaborada num ambiente na nuvem. Eu duvido que vocês percebam que esse ambiente, na verdade, está sendo hospedado pela Microsoft em algum lugar, ou em Amsterdã, eu não sei, mas é imperceptível para o usuário. Qual que é a estratégia da Microsoft para o futuro dos seus produtos? Então, eles vêm falando isso há muito tempo, mas o foco principal deles é que eles tenham produtos multiplataformas. Então, eles querem não só a gestão de projeto, que eles já fazem há muito tempo, eles agora implementaram a gestão de portfólio, quando eu digo agora, eu digo anos atrás, a gestão do trabalho, e o que eles querem? Que você tenha total produtividade através de qualquer dispositivo. Então, não importa onde, não importa quando, você utilizando um dispositivo móvel ou um computador, você pode ser produtivo, você terá acesso à gestão, a qualquer informação do seu trabalho, do seu projeto ou do seu portfólio. Então esse é um dos pilares que foi anunciado na Project Conference e que
eles provavelmente vão investir. Continuando, como eu disse, uma das grandes vantagens da plataforma Microsoft para PPM é a sua flexibilidade. Então, o Project Server e o Project Online, eles permitem que desde uma empresa com 5 usuários ou 2 usuários trabalhem e sintam-se confortáveis e ao mesmo tempo uma empresa com mais de 12 mil usuários e utilizando a mesma ferramenta que uma empresa de 5 usuários utiliza. Então isso querendo ou não, nos dá uma grande tranquilidade. Sempre quando eu estou conversando com os meus clientes, eles me perguntam, mas essa ferramenta é muito para mim. Na verdade, não. O Project Server, ele se adapta. Se você está em um nível de maturidade que apenas consegue controlar tarefas, ele permite que você faça isso. Se você vai um nível além e consegue gerenciar os seus projetos, ele permite que você faça isso colaborando com os seus times. Mas se você é uma empresa que já possui uma maturidade e aceita essa maturidade na sua empresa e deseja trabalhar com programas e portfólios e seleção e priorização de portfólio, a ferramenta também suporta. Então isso, querendo ou não, nos dá uma grande tranquilidade de trabalhar com uma ferramenta que é totalmente flexível e adaptável a qualquer tipo de usuário ou cliente. Aí está, os preços do Project Online. Na verdade, esses valores são públicos, eu só consolidei e coloquei nessa tabela, mas é bem interessante. R$16 por mês e você consegue implementar quadro de horários na sua empresa. Os valores são razoavelmente acessíveis. Então, o mais interessante aqui é o perfil para cada uma das licenças. Quando a gente está falando do Project Lite, o Project Lite é para aquelas pessoas que só vão utilizar tarefas pessoais, vão atualizar o quadro de horários ou timesheets, eles vão colaborar no site do projeto com riscos, questões, se você tiver uma metodologia de gestão de projetos, e colaborar com qualquer outro tipo de documento. Eles têm acesso a toda a parte do SharePoint. Já o segundo perfil, portfólio, gestão de projetos e recursos. R$ 75,90. Acesso totalmente web, as mesmas permissões do Project Lite, mas agora esse usuário pode criar projetos, simular uma priorização de portfólio, criar um portfólio overview, criar relatórios de portfólio, fazer qualquer tipo de gestão de projetos utilizando linhas de base. Esse perfil do Project Online, acesso web, acredito eu que vai ser o mais utilizado, porque você tem quase todas as funcionalidades do Project Professional na sua mão e no seu browser. Então agora a gente vai para o Project Online mais Pro. Esse perfil é para gerentes de projeto consideravelmente avançados. Eles já conhecem a ferramenta, eles conhecem o Project Professional e eles gostam da engine. Até mesmo porque toda a parte da engine do project, toda a parte da mecânica, dos cálculos do produto, você tem os mesmos cálculos a partir do acesso web. Mas claro, você perde algumas funcionalidades quando se trata de um produto cliente, igual o Excel, por exemplo. Você já pode ver que os valores eles já sobem um pouquinho mais, R$ 133. Mas agora você tem acesso web e cliente. As mesmas permissões do Project Lite, as mesmas permissões do Project Online, mas agora você tem acesso a utilizar o Project de uma maneira avançada e todas as funcionalidades do Project Professional. Tá aí. Essas informações são públicas, então não vou gastar muito tempo. Vamos direto para o próximo tópico. Agora sim, agora que a gente vai começar a falar do que realmente importa. PPM e seus desafios. Quais são os problemas enfrentados numa implementação de Project Portfolio Management Tool?
Em grande parte dos clientes que nós visitamos, eles têm o que a gente chama de essa plataforma em chamas. O que é uma plataforma em chamas? Uma plataforma em chamas é você gerenciando os seus projetos no seu SAP, ou você gerenciando os seus projetos no seu Excel, e ao mesmo tempo gerenciando os seus recursos em um outro arquivo Excel, que claro não é o mesmo dos seus projetos, e todas as suas horas vão para o CATS do SAP, e ao mesmo tempo o seu portfólio está sendo gerenciado e priorizado pelo seu arquivo Excel, que não é o mesmo dos seus projetos. Todos os relatórios são manuais, então você provavelmente gasta semanas coletando essas informações, ou se não gasta, tem de acreditar na macro que foi criada. Não estou falando que é um problema, estou falando que 95% das empresas que a gente vai, eles têm esse tipo de cenário. Todas as finanças, SAP, isso não se discute. Governança, maioria dos casos, SharePoint e Workflows. Todos os documentos, não foge dessa regra de ser Microsoft Office e PDF. Então, não sei se vocês conseguem visualizar o que eu consigo visualizar aqui agora. Isso é 90% dos nossos clientes, eles possuem essa plataforma em chamas. Funciona? Funciona. Mas o problema é até quando? Então, toda essa informação que está sendo gerenciada, todo esse volume de dinheiro, volume de horas, recursos, tempo, tudo isso sem qualquer estrutura de dados. Então, é um dos claros motivos que nós chamamos essa plataforma de plataforma em chamas, é porque não é possível que ela seja suportada por um longo tempo. Então, a partir dessa estrutura, que, claro, acredito eu, é a estrutura de 90% dos casos das empresas que não possuem uma ferramenta de PPM, qual que é a solução dos seus problemas? Então, a solução dos meus problemas, na verdade, vai ser implementar um PMO central que vai coletar essas informações de departamentos diferentes. Então, o que eu estou fazendo? E isso acontece. Eu não estou solucionando o problema. Na verdade, eu estou delegando o problema a outro departamento. Então, o meu escritório de projetos agora é responsável por visitar cada um desses departamentos, entender cada lógica de cada um desses arquivos, coletar esses dados, consolidar e aí sim distribuir para os responsáveis ou pelos interessados na empresa. O que na maioria dos casos, é proposto por nós aos nossos clientes? Ao invés de você ter cada um trabalhando de uma forma, eu acho que isso não é segredo para ninguém. Os seus projetos, os seus relatórios, o seu portfólio de informações, todo o progresso, todos os avanços, tudo que é realizado nesse processo, recursos, documentos, governança, pode ser suportado pelo PPM da Microsoft. O que não está incluso nessa informação? As suas finanças. O que, claro, não é um problema, mas que é possível de se integrar. Mas faça uma avaliação do quanto você progrediu por unificar esses dados em um único lugar, ao invés de distribuir através de todos os seus departamentos. Então, essa é a solução que nós propomos para os nossos clientes. A utilização de uma plataforma, de uma solução PPM, ela lhe dá todos esses fatores. E mais, na verdade, você pode ir além disso, e eu vou te mostrar na demo. Seguindo em frente. Então, finalmente chegamos à demo. Estamos com 20 minutos, ainda temos bastante tempo para demonstrar todas as funcionalidades que eu havia previsto. Então, antes de irmos para a demo, eu gostaria de compartilhar um processo que eu criei, uma forma de entender como essa demo vai ser feita. Então, ao seu lado esquerdo, você consegue visualizar todos esses elementos que fazem parte da gestão de projetos. Então, ideias, projetos, relatórios, dashboards, portfólios, priorização, progresso, atribuições, recursos, disponibilidade, colaboração, documentos, governança, metodologia, finanças e benefícios.
Todos esses elementos serão contemplados na demo que eu vou fazer agora. E como que a gente vai fazer isso? Eu simplesmente criei uma forma bem simples de acompanharmos. Na verdade, a priorização não poderá ser contemplada em virtude do nosso tempo, mas isso não irá prejudicar a nossa apresentação. Então, perfeito. Vocês entenderam como funciona. Vai ser como se fosse um checklist para a gente. A cada momento que eu passar por um desses elementos no Project Server, eu simplesmente, ou no Project Online, eu simplesmente vou passar para a próxima etapa e o item será marcado. Ao final de todas as etapas, nós teremos todas as caixinhas completamente marcadas ou checadas ou completas. Perfeito? Então vamos começar do início e finalmente abrir o nosso Project Online. Finalmente acessando o nosso Project Online. É necessário que a gente faça o login, mas eu só queria fazer um comentário antes que a partir de agora você vai ver a diferença real de utilizar um ambiente na nuvem. Antigamente, se você quisesse implementar o Project Server na sua empresa, ia levar aproximadamente um mês só para instalar todos aqueles bits, toda aquela parafernália. Agora, com um clique de um botão e um cartão de crédito, você tem acesso a uma das melhores plataformas de PPM do mundo. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente logar com o meu usuário. Perfeito. Essa é a cara do novo Project Online, que é, na verdade, a mesma versão, não a mesma, mas uma versão muito parecida com a On-Premise, a versão que deve ser instalada do SharePoint Project Server 2013. Então vamos lá. Não sei se vocês conhecem, mas basicamente todas as funcionalidades do Project Server, elas estão disponíveis no Project Online. A única diferença é que a versão online, a versão na nuvem, ela vai receber novas funcionalidades ou updates ou bug fixes antes do Service Pack ser lançado, porque eles têm acesso direto aos servidores. Então, é na verdade uma vantagem e se torna uma segurança para a sua empresa. Então, o que nós vamos fazer agora? Abrir o nosso PowerPoint, Live Demo e começar a abrir todas essas caixinhas de surpresa. Eu acredito que o Project Online e o Project Server realmente é como mágica. Vocês vão ver o quão é simples de guiar os usuários, de utilizar a ferramenta. Então, o que nós vamos fazer agora? A primeira coisa que eu preciso fazer é eu quero criar uma ideia, eu quero criar um novo projeto. Então vamos lá. Após você acessar o Project Server, ele terá o seu login armazenado no seu browser, então você não precisa digitar a sua senha todas as vezes. Como que eu faço para criar uma nova ideia? Eu tenho várias formas. Eu posso simplesmente criar ou importar projetos, ou eu posso acessar a minha central de projetos. Antes de eu acessar a minha central de projetos, deixa eu explicar um pouquinho. Esse é o seu portal de entrada. Todas as vezes que você acessar o Project Server, essa será a sua página. Claro que se você for direto a um determinado link, você não vai acessar essa página. Os links laterais, esses links, de acordo com o seu permissionamento, vocês vão ver que quando eu acessar com outro usuário, eu não vou ter esse tanto de informação, porque na verdade não é necessário. Então isso ajuda muito no treinamento ou na adaptação de uma nova ferramenta. Então, voltando para a criação de uma nova ideia, eu vou acessar a minha central de projetos. A central de projetos é um lugar onde todos os meus projetos estão armazenados. Na central de projetos, eu consigo determinar quais colunas ou quais informações do meu portfólio serão exibidas. Então eu quero, por exemplo, ver agora informações financeiras. Pronto. Toda a minha visão, todos os meus agrupamentos ou as minhas colunas são alteradas. Essas informações ou essas visões, elas também são controladas de acordo com o permissionamento. Vocês também vão ver que quando eu acessar com outro usuário, eu não posso ver todas essas visões ou essas views. Como que eu faço para criar um novo projeto? Muito simples. New, novo projeto do tipo Alan Rocha.
Project Server permite que você crie esses formulários de novos projetos. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz nas nossas implementações é reduzir ao máximo o primeiro formulário, porque você não limita as ideias de serem inseridas. Então, no primeiro formulário, a primeira entrada de informações, ela sempre tem que ser muito simples. Vocês vão perceber que no decorrer do processo, nós temos uma metodologia por trás e um workflow que vai nos mostrando e nos guiando de acordo com as informações que são requeridas naquele determinado estágio. Então vamos criar com GP projeto 001 Finance. Do lado direito superior, o Project ele sempre te alerta e te informa o que está sendo feito naquele momento. É uma tecnologia que eles já usam há muito tempo, é uma tecnologia assíncrona. É muito interessante porque mantém o usuário sempre informado. O que o Project está fazendo por trás das cenas agora, ele está não só criando o meu projeto, ele está criando um workflow que foi atribuído a esse tipo de projeto. Ele está criando um site do projeto, que é na verdade um site de colaboração. Então pronto, o meu projeto acaba de ser criado. Olha que interessante, os elementos que eu tenho aqui. Eu tenho um workflow atribuído ao meu projeto. Eu consigo ver as páginas ou os itens disponíveis para esse estágio do workflow. Eu consigo ver que ele já está completo. Um pouco mais abaixo, eu tenho todos os meus estágios do workflow. Mas, Alan, esse workflow não faz... Eu não tenho o mesmo workflow na minha empresa. Não é necessário nenhum skill de desenvolvedor. Não é necessário desenvolver ou saber codificar para criar workflows no Project Online. Todas as criações, ou a criação de workflows é utilizando o SharePoint Designer, que é uma ferramenta gratuita, inclusive. Então vamos explorar um pouquinho mais. Eu tenho uma ribbon que traz várias informações do meu projeto. Mas o que eu tenho de fazer agora? Eu só criei a minha ideia. Exatamente, eu estou na criação e já está completo. Caso eu queira ir para a seleção do meu projeto, eu preciso submeter esse projeto para ser aprovado. É uma ideia, eu não quero limitar ninguém agora. O que eu preciso fazer? Simplesmente submeter. O que o Project está fazendo agora? Ele está enviando as informações do meu projeto, o nome, o departamento, todas essas informações para o meu PMO. Eles receberão notificações de novas ideias ou novos projetos. Você pode, inclusive, visualizar aqui que esse projeto está sendo avaliado, porque eu não consigo submetê-lo de novo. O que eu preciso fazer agora? Aguardar, porque alguém, ou o meu PMO, vai aprovar o meu projeto. Como eu sou o PMO, nesse caso, eu simplesmente acesso a minha biblioteca de requisições de novas ideias, onde eu consigo ver o nome do projeto, qual é o grupo que vai aprovar. A partir desse momento, como eu já sei que esse projeto deve continuar, olha como é fácil fazer uma aprovação. Inclusive, essa funcionalidade pode ser completamente sincronizada com o seu Outlook, mas em um clique eu simplesmente aprovei esse projeto. Se eu voltar ao meu projeto agora e simplesmente clicar em status, o que o Project Online fará para mim? Ele trará as informações relevantes a esse específico estágio. Olha que interessante. Mas, Alan, como que você configurou isso? A ferramenta permite todo esse tipo de configuração. E olha como é ainda melhor. Eu consigo ver, para esse estágio de definição do meu projeto, eu tenho 3 páginas disponíveis agora, ao invés de uma página só. O que eu preciso fazer? Se você ficar perdido, sempre vá para a próxima página. O Project guia você de acordo com a sua metodologia. Então, na maioria dos casos, nos nossos clientes, a gente não precisa gastar muito tempo e dinheiro com treinamento, porque a ferramenta treina os seus usuários. Ela, inclusive, mostra quais são as informações requeridas para esse estágio. Então, eu preciso de colocar um custo total e uma justificativa. Estou realizando
uma demo. Dinamarca, perfeito. O que eu preciso fazer agora, Alan? Eu estou pronto para ir para o próximo estágio? Você sempre pode ir para a próxima página. Se você for para a próxima página, o Project Online vai salvar os seus dados automaticamente e lhe guiar para a próxima etapa desse estágio. Agora eu preciso determinar o impacto estratégico desse projeto. Então, vou avaliar a lamba esses drivers, eles não correspondem com os mesmos que eu tenho na minha empresa. Todas essas informações são customizáveis ou parametrizáveis. Sem qualquer desenvolvimento, é possível alterar todas essas informações. Ainda é possível ir para a próxima página. Então, vou para a próxima página. Vocês conseguem perceber como que a ferramenta ela guia o usuário de acordo com a metodologia. Vamos voltar ao nosso PowerPoint. Ideias coletadas. Governança. O meu PMO recebeu a notificação, eles foram notificados a tempo, aprovaram e eu recebi isso automaticamente, sem qualquer documento, tudo sendo gerenciado pela ferramenta. Então, governança, perfeito. Priorização. Como eu havia informado anteriormente, eu não vou simular e priorizar projetos aqui, mas o que nós estamos vendo nesta página são elementos de uma priorização baseada na metodologia AHP. Então, o que eu preciso fazer agora? Look, eu preciso de marcar todas as opções. A ferramenta não permite que você cometa erros. Vocês vão perceber que durante o processo, nós estamos na primeira etapa da nossa metodologia ou do nosso workflow, ou o nosso ciclo de vida do nosso projeto. Mas durante todo o processo, a ferramenta vai lhe guiar. Agora, olha que interessante. Eu já acabei de criar um projeto, mas o projeto simplesmente trouxe para mim um template de projeto. Como que esse template veio parar aqui? Ele permite que você crie inúmeros tipos de projeto. Então, eu tenho um tipo de projeto de desenvolvimento, eu tenho um tipo de projeto que pode ser criação de um novo produto ou design gráfico. Cada tipo de projeto pode ser atrelado a um tipo de template. Esse modelo de projeto pode inclusive trazer recursos genéricos que futuramente serão substituídos por recursos nominais. Veremos isso logo à frente. Então, como que eu faço para checar se todas as informações solicitadas no meu estágio foram inputas ou foram digitadas? Sempre que você ficar perdido, clique em Status ou Status Page. A página de status, ela sempre vai te mostrar aonde você está no seu workflow e, ao mesmo tempo, mostrar o que é requerido para aquele determinado estágio. Então, nesse momento, não há nenhuma pendência para o meu projeto. O que é que eu preciso fazer? Solicitar para que eu mova para o próximo estágio. Vamos voltar ao nosso metodologia. Como que eu resolvi o problema em relação à minha metodologia? Simplesmente olhando aqui, você consegue ver que a ferramenta, ela não só te guia, mas ela lhe traz as informações necessárias de acordo com a sua metodologia. Então, como que nós resolvemos o problema da metodologia? Simplesmente aplicando um fluxo de trabalho ou um workflow a esse tipo de projeto. Podem ser também criados tipos de projetos sem qualquer fluxo de trabalho. Fica a critério do administrador. O que eu preciso fazer agora? De novo, o meu botão de submeter o meu projeto está cinza. Então eu tenho que aguardar o PMO, que já foi notificado, para aprovar o meu projeto. Aí sim eu posso seguir à frente. Como PMO, só para exemplificar, eu vou para a minha página principal. Eu posso criar um link para aprovações de projetos. E ao mesmo tempo eu recebi essa mensagem no meu e-mail, que também pode ser aprovado diretamente do meu Outlook. O que eu vou fazer agora? Aprovar esse projeto. Com apenas um clique está aprovado. Voltei para o meu projeto. O que eu preciso fazer agora? Sempre que você ficar perdido, clique em status do projeto. Quando você clica em status do projeto,
todas as informações serão atualizadas. Perceba que agora estamos em outro estágio do nosso workflow. Se descermos um pouquinho a página, é possível ver que já passamos pela iniciação, fomos aprovados. Então, se voltarmos ao nosso PowerPoint, a nossa ideia acabou de se tornar um projeto validada. Agora estamos na seleção do nosso projeto. Essa etapa é uma etapa em que o Project Server possibilita que você crie priorizações do seu portfólio e faça simulações. Como nós não passaremos por esses passos, darei um OK e vou aprovar esse projeto sem que eu faça qualquer simulação ou priorização do meu portfólio. Quando eu voltar para o meu projeto, o nosso workflow irá nos mover para o próximo estágio. Preste atenção como é importante configurar a ferramenta de uma maneira correta, porque a todo momento eu posso visualizar exatamente o que é requerido de mim. Então, eu sei, sem mesmo ter lido ou estudado a metodologia dessa empresa, neste momento, no estágio de planejamento do meu projeto, eu preciso de preencher informações financeiras do meu projeto. Eu tenho duas formas de ir a essa página. Eu posso ir navegando até essa página, clicando em Next, ou próxima página, ou eu posso clicar diretamente na página financeira. Na página financeira, alguns dados são requeridos. O que quer dizer isso? Se eu tentar submeter o meu projeto agora, o Project Server vai lhe alertar e falar: você não pode fazer isso. Espere, você precisa preencher o seu budget externo, interno e todos os outros campos que são requeridos para esse estágio. Então, vamos preencher essas informações. Vou explicar essa tela de orçamento. Na verdade, cada cliente eles têm um tipo de orçamento. Para esse exemplo, eu só estou utilizando o meu budget, que é o meu orçamento inicial. Mais uma coisa muito interessante sobre o Project Server. Perceba que eu não posso digitar qualquer valor realizado nesse momento, porque o estágio que eu estou é de planejamento. A ferramenta consegue bloquear, de acordo com a minha preferência ou configuração, quais campos podem ser editáveis ou não. Por exemplo, custo total do projeto foi o primeiro campo a ser editado por nós. E agora ele está bloqueado. É como se fosse uma baseline. Mas, na verdade, é apenas uma configuração feita pelo administrador. A partir do momento que eu salvo esse projeto, todos os meus campos que estão sendo exibidos nesse momento, eles serão recalculados e exibidos novamente. Então veja que interessante. Você consegue montar todo esse guia apenas utilizando páginas, algumas informações gráficas e a sua metodologia. Então, basicamente, sempre quando eu falo com os meus clientes que eles vão gastar muito menos com treinamento se eles aplicarem um fluxo de trabalho ou aplicarem a metodologia da empresa no Project Server, eu não estou mentindo, porque a ferramenta lhe guia, ela lhe informa o que você tem que fazer. O que eu preciso fazer agora? Estou perdido. Sempre que eu estou perdido, eu simplesmente preciso clicar no meu status do projeto e eu consigo ver exatamente o que está faltante ou não. Nesse momento, eu já preenchi todas as informações do meu projeto. O que eu preciso fazer agora? Antes de eu passar para o próximo estágio, eu gostaria de voltar no nosso processo benefícios e finanças. Acabei de preencher todo o orçamento do projeto. Voltando, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir para o meu estágio de gestão. Como que eu faço para mudar de estágio? Muito simples. Eu simplesmente submeto essas informações ao PMO. O PMO apenas irá receber projetos para serem avaliados, apenas aqueles projetos que preencherem todos os requisitos. Agora eu vou para a minha tela de aprovação novamente e vou aprovar o meu planejamento. Ao voltar ao meu projeto, eu já percebo que alguma coisa mudou. Olha que interessante, toda vez que eu passo para um próximo estágio, a ferramenta de novo me guia. Ela me fala que tem algumas informações incompletas. Então o que eu preciso fazer? Simplesmente vou direto à página e preencho aqueles dados faltantes. Olha que interessante, agora a gente vai explorar
a parte de gestão de conteúdo da ferramenta. Como que funciona isso? Eu posso inserir as instruções para os meus usuários dentro das páginas do projeto, direcionando-os para o nosso site do projeto. Então, o que é preciso fazer agora? Eu preciso criar os contratos do meu projeto. A partir do momento que eu acesso a página de contratos, eu tenho uma instrução dizendo que eu preciso ir ao site do projeto, acessar a biblioteca de documentos e selecionar os tipos de contratos disponíveis na minha biblioteca. Vamos fazer isso? Então, muito simples. Site do projeto. O site do projeto é um site do SharePoint que armazena todas as informações daquele projeto. Não só documentos, mas riscos, questões, lições aprendidas, tarefas. Ele possui um calendário próprio. Então, o site do projeto é a área de colaboração. Entregáveis ou deliverables, você também pode compartilhar a partir do seu site do projeto. O que eu tenho de fazer agora? Eu preciso de criar o meu contrato, porque o contrato é o que está sendo exigido nessa etapa do meu projeto. Vocês conseguem perceber que eu não consigo ir além ou cometer algum engano porque a ferramenta me guia de uma maneira muito fácil. Então eu vou aos documentos, acesso os arquivos da minha biblioteca de documentos e o SharePoint me fornece os documentos corretos para esse específico estágio. Então, vamos criar um contrato técnico. Vocês viram que até mesmo o Word requeriu minhas credenciais? Isso prova o quanto é seguro. Então, a qualquer lugar que eu acessar os meus documentos, eu sempre preciso digitar as minhas credenciais. Olha que interessante, a partir do site do projeto, desse projeto que acabamos de criar, que foi automaticamente gerado, eu consigo trazer o último template de contrato e, ao salvá-lo, ele é salvo automaticamente na minha biblioteca. Mas olha que interessante, eu consigo inclusive requerer alguns metadados nos meus documentos. Essa mensagem que eu acabei de receber diz que eu preciso digitar o nome do cliente. Caso contrário, eu não consigo salvar esse documento. Eu apenas clico em salvar novamente e pronto, meu documento está salvo na minha biblioteca. Eu não preciso sequer preocupar aonde eu estou salvando o documento, porque o Project Server, juntamente com o SharePoint, guia você e, na verdade, te carrega para a biblioteca correta. Eu estou no site do projeto, do nosso projeto. Eu quero voltar agora para o nosso projeto para poder submeter para o próximo estágio. Sempre que eu quiser encontrar o meu projeto, basta eu voltar à página ou portal inicial do Project Online e acessar a central de projetos. Na central de projetos, dependendo das permissões que o seu usuário possui, a central de projetos apenas lhe mostra os projetos em que você é o gerente de projeto. Olha que interessante. Eu acabo de encontrar o nosso projeto e ele já fala que eu tenho um documento anexo ao nosso site do projeto. É uma outra forma da ferramenta lhe mostrar informações de conteúdos extra. Por exemplo, caso eu volte ao meu site do projeto, ao invés de criar um documento, agora eu vou criar um risco e uma questão. E vamos ver o que acontece. Na página inicial, você pode configurar qualquer biblioteca ou qualquer design. Depende unicamente do cliente. Eu vou criar um novo risco. E vou criar uma nova questão. Mas olha que interessante que eu vou fazer agora. Para os meus riscos e questões, eu posso ir além do que simplesmente gerenciá-los. Eu consigo atrelá-los a tarefas do meu projeto. A única coisa que eu preciso fazer agora é acessar o meu risco,
adicionar um item relacionado e selecionar uma tarefa do meu projeto. Pronto. Por que isso é interessante? Assim que eu voltar ao meu projeto, além de eu conseguir ver ícones de novos documentos, eu também consigo ver ícones de riscos e nichos. E caso eu acesse os detalhes do meu projeto, eu consigo ainda mais, eu consigo ver a qual item o risco foi relacionado. E caso eu clique nesse risco, eu vou abrir o risco. Então isso facilita demais a vida do gerente de projeto, porque você consegue atrelar e criar tarefas que podem talvez mitigar o seu risco. Vamos voltar ao nosso PowerPoint. O que mais nós fizemos? Documentos. Na verdade, nós criamos templates de acordo com a nossa metodologia e eles foram compartilhados sobre toda essa parte de gestão de documentos. O SharePoint ajuda o Project Server a resolver o problema. Então, eu considero esse item como validado. Próxima caixinha, colaboração. Colaboração, nós acabamos de criar riscos no nosso site do projeto. A partir desse momento, todas as pessoas que têm acesso ao nosso site do projeto podem, inclusive, utilizar e colaborar com esse risco. Mas nós podemos ir além. Voltando à página do nosso projeto, vamos acessar o site do projeto novamente. De novo, ao acessar o site do projeto, o SharePoint e o Project Server agora possuem uma integração nativa com a rede social Yammer. Olha que interessante, a partir do meu próprio site, basta eu selecionar um documento e eu quero compartilhar isso com os meus colegas. Além de poder visualizar o preview do documento antes mesmo de abri-lo, mas eu quero compartilhar com os meus colegas. Login feito. Ele reconheceu o tipo de documento. Contrato assinado. Você, inclusive, pode selecionar quais grupos receberão essa notícia e posta. Voltando ao nosso step by step, ao nosso checklist, colaboração, check. Próximo item, disponibilidade. Disponibilidade, o que eu quero dizer com disponibilidade é o quão disponível estão os meus recursos para eu poder utilizá-los. Como que a gente faz essa verificação? Primeiro passo, vamos voltar à página do projeto. O nosso template, ele possuía recursos genéricos, o que é bem interessante e auxilia bastante os gerentes de projeto. O Project Server, permitindo com que as pessoas criem templates, vai salvar muito tempo e trabalho de outras pessoas. O que eu quero fazer agora? Eu quero substituir os meus recursos genéricos por recursos que possuem disponibilidade. Como que eu faço isso? De dentro do próprio projeto, eu simplesmente seleciono a aba Projeto e quero criar o meu time. Eu estou criando o time para esse projeto. Ao meu lado direito, eu consigo ver todos os recursos genéricos que estavam no meu template. O que eu preciso fazer? Selecionar não genéricos. Basta eu selecionar a mesma role ou o mesmo cargo. Vamos pegar 3 recursos. Essa funcionalidade do Project Server é muito legal, porque ela te dá uma facilidade, uma agilidade na atribuição de novos recursos. O que eu preciso fazer? Basta simplesmente selecionar os recursos no qual eu estou interessado e clicar em disponibilidade do recurso. Olha que interessante. O Project Server automaticamente trouxe todas as atribuições para os recursos selecionados no período que eu selecionei. Então eu consigo ver, por exemplo, que o Robin possui total disponibilidade. Voltando ao nosso PowerPoint, disponibilidade ou capacidade, check. O que eu preciso fazer agora? Eu quero atribuir a um recurso, eu quero utilizar um recurso. Eu já chequei que esse recurso possui disponibilidade, então basta voltar ao time do meu projeto, selecionar o recurso
no qual possui disponibilidade, selecionar a role ou o recurso genérico e substituir. A partir do momento que eu salvo, o Project Server me redireciona novamente para o meu projeto. Se eu der uma olhada no meu plano do projeto, eu consigo ver que agora eu tenho recursos atribuídos às minhas tarefas. E antes eu tinha recursos genéricos. Eu simplesmente substituí o recurso genérico por um recurso nominal ou um recurso humano. O que eu vou fazer agora? Para que esses recursos recebam essas atividades, eu preciso publicar esse projeto. Como que eu faço para publicar esse projeto? Simplesmente publicar. A partir do momento que esse projeto é publicado, os recursos ou as pessoas que estão trabalhando nesse projeto, eles receberão uma notificação de todas as atividades que estão atribuídas a eles. O nosso projeto já está publicado. Como nós vamos fazer o teste agora? Eu quero acessar utilizando outro usuário. Antes de eu acessar com outro usuário, vamos voltar ao nosso checklist, atribuições, check. O que eu preciso fazer para acessar o meu servidor com outro usuário? Eu posso simplesmente utilizar um outro browser ou desconectar. O Project Server, com essa ideia de se tornar uma ferramenta, não só o Project Server, juntamente com o SharePoint, de se tornar uma ferramenta multiplataforma, eles têm suporte a quase todos os browsers. Então, eu estou acessando a minha central de projetos, o meu Project Server, utilizando um Chrome. Olha que interessante. Para esse usuário, você pode ver aqui o usuário que está logado. Eu tenho esse aqui. Esse é um usuário que provavelmente utilizaria o Project Lite, a licença Lite do Project Online. E olha como ela é realmente Lite. Se eu olhar na minha barra lateral, nada de opções. O que é bem interessante, porque você não confunde o seu usuário. Ele simplesmente vê o que é necessário para ver. O que eu quero fazer? Eu quero visualizar os meus projetos. Somente projetos em que eu estou atribuído ou alocado, eu tenho acesso a visualizá-lo. Agora eu quero visualizar as minhas tarefas, todas as tarefas em que fui atribuído. Eu vou para a minha página de tarefas e aqui eu consigo visualizar todas as tarefas atribuídas a mim. O que eu preciso fazer? Encontrar o nosso projeto, aqui está, e eu quero marcar essa tarefa como concluída e enviar o status para o meu gerente de projetos. Vamos voltar e acessar com o gerente do projeto. Agora eu vou abrir o meu projeto. E o que o Project Server está fazendo por nós agora, ele está atualizando o nosso plano do projeto. A minha tarefa foi enviada para aprovação. Olha que interessante, eu consigo visualizar todo o fluxo de aprovação pela minha própria janela de tarefas. O que eu preciso fazer agora? Aguardar o meu gerente de projeto com que ele aprove a minha tarefa. Vamos acessar com o gerente de projetos. Voltando à minha página inicial, na página inicial eu tenho um link chamado Aprovações de Tarefas. Nas minhas aprovações de tarefas, todos os membros ou todas as pessoas ou recursos que trabalham nos meus projetos e enviaram atualizações de status para os projetos, eu receberei aqui e eu posso aprová-las ou rejeitá-las. Nesse caso, eu vou aprovar. Ótimo trabalho. O que irá acontecer a partir desse momento? O Project Server vai atualizar o nosso plano do projeto. Vamos voltar ao nosso plano do projeto. Projetos. Acesso à página do meu projeto. Ao acessar a página do meu projeto, eu já consigo ver a atualização do meu recurso. Então, esse fluxo facilita muito a vida do gerente de projeto. Voltando ao nosso PowerPoint, progresso, atualização do progresso. O Project Server consegue sim resolver esse problema e muito bem. Próximo item, portfólios. Na verdade, nós já resolvemos o problema do portfólio de projetos. Desde o momento em que criamos uma nova ideia e fomos evoluindo essa ideia, inserindo mais e mais informações e categorizando, classificando essa ideia, transformando-a em um projeto, desde esse momento, todos esses dados estão sendo armazenados pelo Project Server. O que é necessário para que eu possa recuperar esses dados, nós também já resolvemos. O melhor lugar para uma análise de portfólio
é a nossa central de projetos. Na nossa central de projetos, nós podemos criar diferentes tipos de portfólios agrupando diferentes tipos de projetos. Nesse caso, eu gostaria de ver todos os meus projetos agrupados por fase. Então eu vou para o meu portfólio overview e aqui eu tenho uma visão de todos os projetos em andamento, os KPIs, os indicadores, a qual departamento eles pertencem, quem é o responsável por esse projeto, o custo total, benefício. Então não há uma visão mais prática e mais intuitiva do que a central de projetos para solucionar o problema de uma visão de portfólios. Voltando ao nosso checklist, check. Em relação a relatórios e dashboard, eu gostaria de marcar um check nesses dois itens ao mesmo tempo, porque por muitos anos eu venho escutando o que os meus clientes gostariam de ter. E na maioria dos casos, a grande maioria, gostaria de ter um relatório sendo gerado em PowerPoint automaticamente, sem qualquer código por trás, para que eles possam mudar ou transformar o documento. Então, a ideia seria, eu estou indo para a minha reunião, o que eu preciso fazer? Simplesmente abrir meu PowerPoint e atualizar todos os dados do meu projeto. E é isso que nós vamos fazer. O que eu acabei de abrir aqui agora não é um simples arquivo PowerPoint. Na verdade, esse arquivo PowerPoint ele está conectado ao nosso Project Server. Isso mesmo, todas as informações contidas nesse arquivo, elas são atualizadas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o meu arquivo PowerPoint e todos os dados que estarão nele estarão atualizados, pronto para eu ir para uma reunião. Aqui está o nosso PowerPoint. Esse arquivo não é um arquivo comum. Ele está, na verdade, conectado à base de dados do Project Server. Todos os gráficos apresentados nesse documento, eles, na verdade, estão vivos. O que quer dizer? Se a gente criar um novo projeto ou alterar um indicador, esse indicador refletirá no nosso relatório. O que é necessário fazer para ter esse arquivo sempre atualizado? Simplesmente abri-lo. O que eu fiz nesse dashboard, nesse relatório, eu simplesmente tentei utilizar um pouco de design, tentar fazer com que fosse um pouco mais atraente. Não só informativo, mas também atraente. Só nesse caso, é possível ver todos os projetos por departamento. Nesse próximo slide, de novo, eu também tentei fazer com que esse arquivo ficasse bonito. E as informações estão vindo diretamente do nosso Project Server, trazendo todos os custos por localidade. Mais uma vez, informação realmente relevante para o PMO, número de projetos em cada estágio da metodologia. Então imagine que você possa ter a sua metodologia aqui e a quantidade de projetos em cada uma delas. Muito útil. Nesse relatório, o que eu tentei trazer foi informações em relação a custos externos. Grande parte dos meus clientes tem essa preocupação diariamente. Parte dos KPIs dos meus clientes é tentar reduzir o custo externo. Então, eu tenho certeza que esse seria um relatório apreciado por eles. Nesse relatório, eu tentei trazer o retorno do investimento para cada um dos projetos. Mas é bem interessante esse gráfico que eu encontrei. Ele dá uma sensação artística. Não deixa de ser informativo, mas eu acho que é bonito, é artístico. Então, retorno do investimento por projeto, baseado nas informações coletadas no nosso Project Server. Nesse gráfico, bem simples, mas basicamente ele mostra a quantidade de projetos
em cada um dos departamentos e com as suas respectivas cores de KPI. Muito, muito, muito útil. Então acho que nós chegamos ao fim do nosso checklist. Pelo que vocês podem ver, todas as caixinhas foram, na verdade, preenchidas. Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter essas funcionalidades. Mas é isso aí. Eu fico feliz de ter mostrado todos esses elementos na ferramenta PPM da Microsoft. O nosso tempo já está se esgotando. Eu vou passar bem rápido na parte de aplicativos e soluções, porque eu considero realmente muito importante tocar nesse assunto. Basicamente, nós temos 4 aplicativos que são essenciais num ambiente que possua a ferramenta Microsoft PPM. Caso você queira fazer um gerenciamento financeiro mais avançado, será necessário a aquisição do produto da UMT. Em relação ao gerenciamento de recursos, quem ainda não conhece o Resource Manager precisa conhecer. Ele faz toda a parte, todo o workflow de comunicação entre os gerentes de recursos e os gerentes de projetos é gerenciada pela ferramenta. É excepcional. Além de fornecer um banco de dados OLAP que permite a criação de inúmeros relatórios. ERP Connector, outro produto essencial na maioria dos nossos clientes. Hoje, eu não consigo lembrar um dos nossos clientes que não possua uma integração com outro sistema. Timesheet Comments, eu diria que é um dos mais utilizados por mim e essencial. O Project Server não fornece uma maneira razoável dos recursos deixarem os seus recados ou um lembrete. Então, essa feature, essa solução, ela é instalada no servidor do Project Server e a partir daí, para cada dia ou cada timesheet que você atualiza, é possível deixar um recado. Outros apps que a Projectum e nossos parceiros possuem e por aí vai. É isso aí, gente. Eu gostaria de agradecer a todos vocês e obrigado pela atenção. Foi muito legal. Foi um prazer. Grande abraço. Bye, bye.